Olá, leitores e leitoras do Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um episódio de... Eu ia falar poesia ansiosa. Eu ia fazer a abertura de poesia ansiosa. Bom, ignore. Se você esperou até aqui pra ouvir eu falando sobre a fanfic Dramione, é o último que eu li. Então espera até o final. Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo. Bem-vindos a mais um vídeo de lidos do mês, mas não é bem um vídeo de lidos do mês, até porque é o que eu li em fevereiro e em março. Eu não sei porque esse é o segundo ano consecutivo onde eu tenho uma baixa de leituras no mês de fevereiro e março. E esse vídeo vai ficar muito parecido com o do ano passado, onde eu falo sobre saúde mental, leituras, metas, etc. Mas esse é um vídeo um pouco mais sério, onde eu vou abordar a saúde mental, mas também falar sobre os livros que eu li em fevereiro e março. Então pega na minha mãozinha e vamos falar sobre o que eu li nesses meses maravilhosos do ano. Em fevereiro e em março eu li 15 livros, o que é um pouco abaixo da minha meta de leituras que eu tinha mensalmente, assim, esse ano. Mas ainda é uma grandiosa quantidade de livros, até porque em fevereiro tem carnaval, em março tem meu aniversário e, enfim. Eu estou caminhando para me formar. Vocês têm noção que vocês me conhecem? Eu não tinha nem entrado na faculdade. E eu estou caminhando para me formar. Bom, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou falar sobre saúde mental ao longo dele. Vai ser uma atualização de leituras, mas também de vida um pouco maior. Então eu espero que vocês gostem. E se você caiu aqui de paraquedas, olá, meu nome é Liv. Eu tenho um podcast chamado Poesia Ansiosa. E eu falo sobre livros em absolutamente todas as plataformas da internet. Não se esquece de conhecer meu podcast depois que você acabar esse vídeo. Eu espero que você pegue ótimas indicações de leitura, porque eu tive muitos livros 5 estrelas, 4 estrelas, 4,5. Foram, assim, bons meses de leitura com indicações fenomenais que eu tô muito ansiosa pra fazer pra vocês. Tem fanfic, tem ficção, tem não ficção, tem mais de 2 biografias, o que é, tipo, surpreendente. Tem livro em inglês que não lançou no Brasil, tem releitura. Eu vou começar com os lidos de fevereiro, mas antes eu queria fazer uma pequena contextualização de que em fevereiro eu tava lendo muito, acho que eu li uns 12 livros em fevereiro, e março foi um baque pra mim. Tipo assim, emocionalmente, foi um baque. Tipo assim, emocionalmente, fisicamente, tudo, cara, tudo. Eu tenho 20 anos de idade e eu lido com a depressão desde que eu tenho 13 anos. É uma coisa presente na minha vida que hoje em dia eu lido muito bem. Mas eu tive um episódio depressivo muito forte no começo de março. Eu não sei se é porque eu estava indo fazer 20 anos ou diversas coisas estavam acontecendo na minha vida pessoal, mas foi muito difícil pra mim ler, tanto que nessa época eu comecei Carrie Soto, que eu tô empacada até hoje, não acabei Carrie Soto durante todo o mês de março, eu tô gravando isso, já é dia 3 de abril, 3 ou 4, não sei, não vou sair do gravador. E geralmente eu venho aqui falar sobre os 15 livros que eu li, ou os 10, ou os 12, ou os 20, ou os 100, e as pessoas acham que eu nunca tenho momentos, e eu tenho. E esse é o grande ponto do meu podcast também, né? Então, esse aqui é só um feedback, porque março foi um mês difícil pra mim, de leituras e de vivência mesmo. Março foi um mês difícil pra mim e ponto, sabe? Mas sem mais delongas, a gente já vai começar com as leituras. Eu tô aqui com a minha colinha de quais livros eu li aqui embaixo e tem muitos livros bons, então eu espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Cover Story, que é esse livro que eu vou deixar aqui, e ele é fortemente inspirado no caso da Anna Delvey. E esse é um livro que ele não é espetacular, life-changing, assim. Então eu procurei muitos motivos pra não dar 5 estrelas pra ele, mas eu não achei. Porque tudo que ele se propôs a fazer foi maravilhoso, incrível, espetacular e estupendo. É uma história com suspense, com um drama, mas ao mesmo tempo a gente tem personagens muito divertidas e carismáticas. E basicamente a gente vai ter essa personagem que me lembra muito as personagens de Diabo Veste Prada, porque ela é uma personagem que tá sendo interna, né, assim, num local que trabalha com moda, e aí ela vai conhecer uma figura que é parecida com a Anna Delvey. Ah, Lívia, eu não conheço o caso da Anna Delvey. Anna Delvey é um caso real, inclusive eu indico muito a série da Netflix, vou deixar aqui uma imagem. Mas Anna Delvey é um caso real de uma pessoa que fingiu ser uma milionária até que ela conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. E esse é o resumo de Cover Story. Nesse livro a gente tem a Cat Wolf, que é como se fosse, né, a Anna Delvey, e a gente tem essa golpista que é carismática, e você não sabe o que você acredita, o que você não acredita. E aí tem tantos pontos interessantes que é um livro que é divertidíssimo de ler. Ele tem 368 páginas e eu li em, tipo assim, 2 dias. Eu devorei essa história, só tem em inglês, mas que obra gostosa, sabe? Cara, não sei. Gente, eu recomendo muito esse livro, de verdade, sabe? Uma história que eu não tava esperando amar tanto quanto amei. Eu dei 5 estrelas, porque eu não tinha o que criticar. Ele se propôs a ser algo e ele foi. E, tipo, não tinha o que criticar. Bom, agora a gente vai pra minha próxima leitura, que foi Belladonna, que foi uma fantasia que eu paguei com a minha língua, né? Porque eu tava falando que não gostava de ler fantasia.
Livre Resenhas pagou com sua língua. Belladonna é uma fantasia sobre uma garota que consegue conversar com a morte. Basicamente, desde a infância ela tem essa conexão muito forte com a morte. E a morte é quase que um personagem que... Gente, parece uma fanfic de Angela Rue. Tipo assim, eu não tenho nem como definir sem ser isso, assim, sabe? E ela tem essa conexão com a morte e basicamente todos os tutores que ela teve ao longo da vida morreram. Os pais dela morreram e ela passa por várias casas. Até que ela fica numa casa onde a morte tá muito presente nessa casa. Enfim, ela vai criar um relacionamento com a morte. Gente, tive um friozinho na barriga com esse livro. Ai, nem conto. Foi surpreendente. Eu não estava esperando pelo que tive com os remeleixos que essa história me trouxe. Eu recomendo, 4 estrelas, foi um livro de fantasia que me surpreendeu. Realmente, assim, é sobre isso, não tenho nada pra dizer além. Ponto pra quê? É muito bizarro que, tipo, ela fica querendo morrer no começo do livro pra conversar com a morte. Então, assim, gente, cria um relacionamento muito interessante entre a morte e a menina, mas também entre o leitor e o que você tá achando dessa história. Então, assim, eu recomendo bastante Belladonna. Eu não esperava amar esse livro, eu não esperava gostar desse livro, mas foi um livro de fantasia que tem tudo que vocês gostam. É um enemies to lovers, é complicadinha, quase que dark, mas tem uma ambientação um pouco dark que é Academia, por mais que seja numa mansão velha. Podia ser um livro único, mas deram... É bom. É bom. Eu li quando eu tava viajando sozinha no Rio de Janeiro. E foi ótimo. Foi maravilhoso. Agora a gente vai falar sobre As Mães, da Brit Bennett. Eu literalmente não sei se é uma autora ou um autor, mas eu acho que é uma autora. Enfim, As Mães, da Brit Bennett. Esse é um livro muito interessante, porque ele é centrado em volta de um fato, assim, né, uma questão, que é quase que um spoiler se eu disser pra vocês, e aí ele mostra as ramificações da vida, tudo envolto no conceito de maternidade, e como que isso leva as pessoas pra diferentes caminhos, e coisas que elas vão experimentar, assim, ao longo da vida. As Mães é um livro que, tipo, acompanha 3 personagens, mas que genuinamente me trouxe um feedback muito legal de um assunto que eu percebi que eu gosto muito de ler, que é sobre maternidade. E esse nunca foi um assunto que eu me interessei. Se você acha que não vai se identificar com esses livros sobre maternidade porque você nunca quis ser mãe, eu não tenho a menor vontade de ser mãe na minha vida, pessoalmente falando. E não tem nada de errado com isso, odeio quando as pessoas acham que tem algo de errado com isso. Mas é muito interessante ver como que o cérebro humano e como que a maternidade funciona nas mulheres e como que isso funciona. É bem fascinante assim, gente. E As Mães também é um livro que teve diversas passagens sobre questões raciais muito importantes, muito impactantes e muito bem escritas. Então eu recomendo demais esse livro. Eu dei 4 estrelas. Ele é um livro de 250 páginas. Tipo assim, eu não consigo definir pra vocês exatamente qual que é o começo, meio e fim desse livro. Mas ele é um livro daquela coisa de pouco linear e muita coisa acontecendo. Como eu disse, teve uma caidinha em março por causa da minha caidinha cucucu das ideias. Pulei um. Merda. Não. Pulei. Não. Isso aqui já é janeiro. Tudo certo. Talvez a gente realmente só esteja dando uma mudada na ordem pra deixar interessante. Mas vamos lá, já falamos de 3, tô indo bem. Não vai ter 1 hora esse vídeo. Uhul! Bom, o próximo que eu li foi Rugido, que é um livro de contos que conta sobre o que é ser mulher através de realismo mágico. E a melhor forma de eu explicar esse livro, eu vou falar sobre 2 contos deles, e aí você... Eu vou falar sobre 2 contos do livro e você vai entender a proposta do livro, e aí você vê se você quer ler ou não. Ele é um livro de contos, que eu recomendo muito você ler já na sua vida adulta, porque eu acho que ele vai ser muito mais impactante, mas independentemente, é um livro de contos, assim, bem legal. O primeiro conto, que já me ganhou muito, é um conto sobre uma mulher que basicamente está se tornando invisível. Tipo, ela está fisicamente se tornando invisível. Só que esse livro, ele usa simbolismo e realismo mágico para falar sobre várias questões do ser mulher, da nossa identidade, da nossa vivência como mulheres. E aí, por exemplo, esse da mulher que tá se tornando invisível é pra falar sobre esse medo das mulheres de envelhecer, sobre esse apagamento que a mulher tem quando ela não é mais considerada uma jovem gostosa, esse apagamento da mulher como um ser humano conforme ela vai ficando mais velha. E foi muito impactante. E aí o segundo conto já fala um pouco sobre relacionamento abusivo e sobre como que as mulheres às vezes se doam em relacionamentos com homens, que é uma mulher que ficou presa na parede, que literalmente o cara prendeu ela na parede, assim, como se ela fosse uma bonequinha. Gente, é muito interessante. É um livro genuinamente inteligente. A nota de rodapé do livro, que é aquele negocinho que fica em cima do livro de quem que indica, é da Taylor Jenkins Reid, simplesmente autora de Daisy Jones and the Six e Sete Maridos de Evelyn Hugo. E se nossa amada Taylor Jenkins Reid achou genial, autêntico, criativo, inteligente, quem sou eu pra dizer que
não é tudo isso. Dei 4 estrelas, recomendo bastante. Bom, depois a gente vai pra um livro completamente aleatório que eu li, porque eu sempre tenho livros completamente aleatórios, que nem tem no Brasil, só em inglês que eu peguei e li. E o primeiro dessa lista é Fiona and Jane. Gente, eu optei por não pegar os livros físicos, porque eu tinha muito mais que eu li digital do que físico, então eu decidi botar aqui as imagens pra vocês, mas como sempre, a lista completa de todos os livros que eu li vai estar nos comentários. Lembrando também que você pode apoiar muito meu canal, se você quiser simplesmente usar meu link da Amazon quando for fazer compras de livros ou até de outras coisas. Ele é o primeiro link na descrição, se não o segundo, acho que o primeiro é o meu modelo do Kindle, pra quem sempre pergunta. E também deixo toda a lista completinha com todos os livros que eu li nos comentários, pra vocês poderem comprar e também me apoiar, então muito obrigada. Já que eu tô fazendo um merchan aqui, não esquece de ver os episódios novos de Poesia Ansiosa, tá? Eles estão bem legais e vai ter episódios melhores ainda. E enfim, espero que vocês gostem. Caso esse vídeo te traga algum senso de culpa por não ter lido o suficiente, leia não. Veja meu episódio do podcast sobre ler menos. Muito fofo, eu acho que é o 5. Não sei. Vem entrar na playlist, tu vai achar. Fiona and Jane, que eu tava falando, né? O que eu achei interessante sobre esse livro é que ele tem um contexto muito forte na cultura taiwanesa, que é algo que eu não era muito familiarizada, e esse livro conta a história de 2 garotas. Eu gosto muito de livros e filmes que o conceito é eles serem meio coming of age, assim, sabe? Uma coisa meio Vantagem de Ser Invisível, Lady Bird, sabe? Esse tipo de coisa, que é um livro que o contexto do filme, ou do livro, ou da obra, é esse abrochar da idade, esse momento onde o jovem se descobre, se vê perdido no trelelê do pererê, do piriri, do piriri. Eu gosto desse conceito de livros, mas esse Fiona and Jane falhou um pouco nesse conceito, gente. O livro tava ok, até 30%, tava com um saborzinho legal, uma leiturazinha assim de fundinho. Eu adoro leiturinha de fundinho de vida. O que é leiturinha de fundinho de vida? Ela tá lá no meu Kindle, ela tá lá na minha vida. Eu tô lendo de vez em quando, eu tô dando umas risadinhas, eu tô me divertindo, eu tô mergulhando, eu tô saindo da realidade. Mas não significa nada que vai mudar a minha vida. E eu gosto desse tipo de leitura e eu tava ali, de boa, na minha vida de vivência ali. Tô até vendo minhas anotações, porque esse eu fiz até uma resenha no Scooby, tá? Se prepara. Ele não é um livro ruim, mas esse é um livro que, pra mim, ele não tem nem uma instigação pro leitor continuar a ler. Então, depois que eu passei dos 30%, por mais que tivesse tido experiências legais, vivências legais, personagens até que interessantes, eu não me senti nem um pouco motivada a ler o livro. Eu largar o livro ou eu ler o livro me parecia a mesma bosta. Então, 3 estrelas. Porque pra mim, 3 estrelas é como se fosse um 6 de 10. E eu acho que, tipo, tá ok um 6 de 10. Eu acho que hoje eu daria uns 2,5, que pra mim é um livro razoável, mas as pessoas assustam muito com os meus 2,5. As pessoas não entendem meu conceito dos meus 2,5. Livro nacional curtinho, aô, potência! Vocês sabem que eu amo um livrinho nacional curtinho no Kindle Unlimited, né? Não tem como, eu sou totalmente fascinada. Também vai ter link pra assinar o Kindle Unlimited nos comentários. A Depressão é uma Borboleta Azul. Eu vou ser sincera pra vocês que eu tava ficando um pouco desanimada com os meus livrinhos do Kindle Unlimited. Quem tá acompanhando sempre aqui os meus vídeos e os meus lidos do mês e etc, sabe que eu tava lendo uns curtinhos que eu não tava gostando. Eu tava achando eles muito umas coisas meio medíocres, assim, sabe? E aí, ele não é tão bom quanto os outros que a gente quer aqui 1 milhão de vezes, mas ele é muito legal, assim. Eu achei que pelo que ele se propôs a ser, eu dei 4 estrelas. Tem textos muito bons, a autora foi muito cuidadosa, a autora é muito talentosa. Nada life-changing, mas pra um livrinhozinho de poesia, começo, meio e fim, muito bem escrito, coisinhas bonitinhas, tudo de bom. Eu achei uma fofurinha. Recomendo. Depois a gente tem Devoção, da Patti Smith, e esse é um livro complicado, tá? Eu recomendo que vocês assistam o meu episódio de Poesia Ansiosa com o Pelu, o Esse Start. Eu gravei um episódio do meu podcast com ele falando sobre livros. Ele que me recomendou Devoção, da Patti Smith, e é um livro muito curto. Pra mim, a Patti Smith, que é essa cantora, é a Daisy Jones. Não é possível que Daisy Jones não tenha sido inspirada na Patti Smith. Devoção é um conto que ela escreveu durante uma viagem. E assim, pra mim foi muito mais interessante o que ela escreveu antes do conto, tipo do diário dela lá na Europa, e ela observando as pessoas em volta, e ela buscando inspiração. É bem curto, tá? Mas é bem, tipo assim, me deu um sopro de Lívia, pelo amor de Deus, continue escrevendo seu livro, suas poesias são boas, a vida é mágica, deixe sua marca, uma coisa meio assim, sabe? Essa vibe. O conto de Devoção em si é um pouco preocupante. Eu não sei nem como explicar o conto. Mas, o conto à parte, eu recomendo muito que vocês leiam as coisas da Patti Smith. Devoção é um livro diferente, eu diria. Ele é uma coisa um pouco mais conceitual. Mas ele é bom, sabe? A Patti Smith, ela escreve tão bem que, cara, não tem o que ser dito, sabe? Porque você percebe que ela tem um dom pra escrita. E o conto em si é ruim, por isso que eu dei 3,5 pro livro. Mas ela fala umas coisas tão inspiradoras sobre escrever, antes e depois, que eu genuinamente me senti inspirada, sabe? Pra deixar minha marca no mundo, pra pegar todas as coisas que eu escrevo com tanta frequência e transformar em algo. Então, assim, recomendo. E a Patti Smith é uma figura, né, da cultura
pop, do rock, enfim, uma figura muito importante. Eu quero muito ler Just Kids, tá em inglês na minha wishlist faz 3 anos. Então, assim, em algum momento isso chega. Perry Smith maravilhosa. Ela que canta aquela música Becomes the night, and you're too low. Entenderam? Eu não vou poder botar por causa do copyright, mas vocês sabem... Não, né? Eu reli Daisy Jones and the Six. Eu não vou me aprofundar muito nesse, porque vocês sabem que eu já fiz 2 vídeos aqui pro canal falando das primeiras impressões da série. Eu vi ao vivo com vocês na Twitch o final de Daisy Jones, então se você quer participar de momentos como esse, já me segue lá na Twitch também, meu usuário é LVResenhas. Eu não vou me estender muito no final da série, em reler Daisy Jones and the Six. O que eu vou dizer é o seguinte, eu dei 4,5 pra minha leitura de Daisy Jones and the Six, e hoje eu reconheço, né, o livro como um dos meus livros favoritos, o que levou 3 anos, né, porque eu li esse livro 3 vezes e a última vez tinha sido há 3 anos atrás? Tinha sido em 2020, final de 2020. Eu considero Daisy Jones and the Six um dos meus livros favoritos, e o que mais é impactante pra mim sobre Daisy Jones and the Six é que ele é um livro sobre pessoas, ele é um livro sobre seres humanos complexos, e eu acredito muito que ele tem tanta coisa a ser absorvida que nenhuma adaptação, nem com o melhor diretor do mundo, com a melhor produtora do mundo, seria capaz de fazer, porque ele tem algo diferencial quando a gente fala sobre pessoas imperfeitas. E é o que me faz gostar tanto desse livro. Eu também sou muito apaixonada por música, arte. Então é muito inspirador, assim, num geral. E eu gostei bastante de reler esse livro. Foi muito impactante. Eu li ele em português pela primeira vez. Não tenho o que dizer, gente. Eu sou muito apegada a essa história. Eu acho uma história muito mágica, mas agora eu acho que já deu de reler. Eu acho que se eu relesse de novo, por exemplo, eu tô nesse ponto com Evelyn Hugo. Desculpa que eu tô clicando no celular, é que eu tô gravando o áudio pra ficar top 10, e aí eu tô clicando quando vai bloquear. Mas eu acho que eu cheguei nesse ponto com Evelyn Hugo, de tipo, se eu reler Evelyn Hugo mais uma vez, eu não sei se vai ser tão bom. E agora eu acho que eu atingi esse ponto com Daisy Jones and the Six, pelo menos por uns anos. Depois a gente vê no que vai dar essa história. Gente, eu li Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um livro que eu não vou me estender sobre. Basicamente, eu vi o filme antes de ler o livro. Eu ganhei o livro de presente, mas eu também ganhei o livro da produtora que me convidou pra assistir o filme. Então eu assisti o filme antes de ler o livro. Isso é algo que pessoalmente não me incomoda muito, sabe? Então eu acabei, né, vendo o filme antes de ler o livro. Então eu tinha uma ideia visual bem legal. Eu acho esse livro muito único. Ele é uma história muito específica. Eu não consigo apontar pra vocês uma história que tenha a mesma abordagem sobre natureza, independência e vivência como esse livro. E pra quem não conhece Um Lugar Bem Longe Daqui, né, que é o que eu tô falando, eu nem falei sobre a história de Daisy Jones and the Six, tá, gente? Mas nesse ponto, tem 2 vídeos aqui já. Um Lugar Bem Longe Daqui conta a história da Kaia, e ela é uma garota que morava nos Estados Unidos em 1950 ou 60? 50 ou 60? 50 ou 60? Deus Pai amado. Me responde, eu anotei isso? Eu não anotei. Não sei qual ano. Mas ela vive nos poços, né, nos marches, e basicamente ela vive da natureza. Ela tem uma vivência muito diferente dos outros, ela é muito excluída da sociedade, ela tem todo um autodescobrimento, assim, uma autodescoberta, né, com homens, com o corpo dela, com sexualidade, com viver sozinha, com independência, com como o dinheiro funciona, com como as pessoas funcionam, com como o ser humano é bom, com como o ser humano é mau, com o que é certo, com o que é errado, tudo isso. Ela tem toda uma experiência de descobrimento dessas coisas muito única, então eu considero um livro muito único. Mas eu não vou me estender muito sobre o livro, porque conforme eu fui lendo, no livro, certas coisas começaram a me pinicar um pouco a orelha. Eu tinha visto o livro antes. Aliás, tinha visto o filme. Cacete, buceta! Eu tinha visto o filme antes, então quando eu fui ler, tinha algumas pequenas passagens quando falava sobre personagens pretos que me incomodavam. Me parecia uma descrição quase que... não sei, tinham pequenas coisas que não estavam me deixando confortável. Então, eu fui pesquisar e eu descobri que a autora é podre. É completamente podre. Então, por esse motivo, eu não vou indicar esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele, mas depois eu pesquisei tudo isso. Eu não indico esse livro e eu não vou usar minha plataforma pra indicar esse livro. Porém, caso você queira muito conhecer a história, você pode ver o filme, né? Eu recomendaria que você vesse o filme caso você queira muito, porque o filme também é bem divertido. O final é bem bom, cara. A sensação de ver o filme pela primeira vez e ver o final é surpreendente. Mas eu não vou usar minha plataforma pra promover a autora, porque realmente ela tem uns podres aí bem complexos. O Paulo Hatz já tem um vídeo completo falando sobre ela, então se vocês quiserem ver lá depois no canal do Paulo. Nem eu vi o vídeo completo do Paulo, eu só pesquisei na internet mesmo, eu não assisti o vídeo do Paulo, então assim, tô recomendando só pra vocês. Mas tem todas essas questões, por isso eu não vou usar uma plataforma pra indicar. Mas o filme é bem interessante, os atores são muito bons, a Taylor Swift fez parte da trilha sonora, a Taylor gosta do filme, a atriz é a Daisy, né, que é maravilhosa, que fez Normal People. Então assim, se você quer ter um contato com a história, vale a pena ver o filme, mas eu não vou recomendar o livro pra vocês por essas questões. A história não deixa de ser única e boa, mas eu não quero usar minha plataforma pra incentivar alguém a comprar.
beleza? Depois desse, eu li Aos Prantos no Mercado, que não está comigo, inclusive, porque eu apresentei ele para minha mamãezinha, que está lendo esse livro agora. Mas Aos Prantos no Mercado é uma biografia, né? Uma autobiografia, entre aspas, um livro de não ficção, da Japanese Breakfast, que é uma cantora, né, uma artista, que eu genuinamente gosto muito. Eu comecei a ler o livro sem saber que era um livro dela, sem saber que era a história dela com a mãe dela, com a morte da mãe dela, com perfeccionismo, com família, com ser imigrante, todas essas coisas. É um livro muito bem trabalhado de não ficção. Ele é um livro que eu li rápido, inclusive. Ele era bem famoso na gringa, chama Cry in the Age Market. E eu gostei muito dessa leitura. Eu me identifiquei com muita coisa dessa leitura. E obviamente ele tem muita coisa negativa. Muita coisa negativa. Eu digo no sentido de relacionamento dela com a mãe dela. Mas ele é um livro, no geral, muito bom. E que eu tenho certeza que vai ter passagens que pra algumas pessoas vai conversar muito. E eu não tenho muito como explicar pra vocês a história desse livro sem dar spoiler. Até porque é quase que uma biografia. Mas saibam que é genuinamente muito legal. 4 estrelas. Eu acho que é uma das minhas obras, assim, de autobiográfico, não ficção, favoritas. Eu emprestei pra minha mãe porque eu achei que conversou muito sobre muita coisa e eu gostaria de conversar com a minha mãe, sabe? Então, indiquei pra ela e agora estou indicando pra vocês. Depois a gente vai pra Absolutamente Romântico, que é um dos últimos livros que eu tinha pra ler da série do Clube do Livro dos Homens. E eu gostei muito desse, tá? Porque eu odiava o Russo, que é um dos personagens. Se você não tá familiarizado com o Clube do Livro dos Homens, é um grupo de homens que joga esportes e que eles têm um clube do livro pra lerem livros escritos por mulheres pra conseguir entender as mulheres. E a primeira vez que eu li esse livro, eu achei que eu tinha odiado, porque eu falei, gente, qual que é o contexto? É irônico. Mas depois eu percebi que eu tinha que ver aquilo como uma grande comédia romântica dos anos 2000, porcaria pra dar risada. E aí, depois que eu levei assim, pra mim é um sopro de ar fresco completamente diferente de tudo que eu leio, então eu me divirto. E eu acabei me apegando muito aos personagens. Então chegar no livro do Russo, que é um dos personagens mais controversos e meio babacas, assim, da série, foi maravilhoso. Genuinamente, assim, sabe? Esse livro basicamente vai contar a história de um jogador de um esporte, que eu não vou falar qual que tem um casamento falso com a melhor amiga de infância há anos, porque eles dois vieram da Rússia, e ele basicamente ajudou ela a ter um Visa Card pra estudar nos Estados Unidos. E aí acontece que ela pede divórcio, ele percebe que ele sempre foi apaixonado por ela e que ele quer reconquistar ela, pede ajuda dos amigos, mas ele acaba sofrendo um acidente no meio de um jogo e aí ela vai ter que cuidar dele. Ai, gente, tem todo um sparkle shines, um romancezinho, uma coisa romance nos 2000, é bem anos 2000. Enquanto isso, ela tem todo um suspensezinho atrás, tudo de bom, gente. É um saborzinho delicinha, sabe? Pra dar aquele... Como é bom ler nada com nada, pra não gastar um neurônio, e isso é bom. Gente, agora eu vou continuar, que ainda faltam 4 livros, tá? Mas se você veio nesse vídeo só pra saber o que eu achei da fanfic da Hermione que eu li, porque eu li uma fanfic, você vai ter que esperar quase que até o final do vídeo, mas tá aqui, tá bom? Vai na fé, que tem muito livro bom antes disso, então pega as indicações e vocês já vão saber minha opinião. Gente, depois eu li tudo que eu já nadei e a Letrux, que eu não sabia exatamente quem que era. Depois eu percebi que eu sabia exatamente quem que era. E, gente, que livro inspirador. Esse livro é quase que um livro de poesia. E ele fala várias coisas, mas ele conecta todas as poesias e as escritas e a arte com o mar e a praia. E ela até chama os diferentes tipos de texto de tipo ressaca, quebra-mar e marolinha. Ressaca são tipo textos, quebra-mar são tipo poesias e marolinha são tipo frases impactantes, assim. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei bastante. Pra mim, pessoalmente, ele foi muito inspirador. Ele é muito parecido com o estilo que eu gosto de escrever, então, obviamente, já me pegou aí. E ela é muito inteligente, assim, sabe, gente? Eu sinto que ela colocou muito da vivência dela, da vida dela, do que ela acredita, do que ela vê, assim, na arte, nas pessoas, no mar, na praia, nessa obra. Então, assim, eu genuinamente recomendo muito e ele é rapidíssimo de ler. Maravilhoso. Inclusive, em março foi só Absolutamente Romântico. Tudo que eu já nadei, What If, que eu vou falar agora, depois Telegraph Club, que eu vou falar depois, e por último Manacled. Então eu li 5 livros em março, o que pra mim... Nossa, eu soltei um março. Pra mim já tá ótimo, ainda mais porque eu consegui sair de um buraco que tava bem ruim, então eu já estou orgulhosa por eu estar muito melhor, e porque mesmo assim eu li 5 livros que eu gostei muito e pude produzir conteúdo legal pra vocês. E agora eu tô aqui toda animada, gravando meus vídeos. Às vezes eu fico meio perdida, assim, com o que eu estou fazendo na minha vida. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que as pessoas estão realmente sendo impactadas com eu falando de livros? Mas eu quero muito tentar fazer isso pra minha vida, por mais difícil que seja. Eu quero muito tentar e vocês me inspiram muito também. Então, enfim, muito obrigado. Eu amo gravar vídeo pro YouTube e eu espero muito que quando eu me formar, eu tenha a oportunidade de continuar trabalhando com o que eu amo aqui com vocês, fazer muito vídeo, vlog.
e etc. Essa câmera é muito boa, né? Puta que pariu. Faz uma diferença. Bom, depois a gente vai falar sobre What If / E Se. Eu vou deixar aqui a capa em português, porque eu não sabia que tinha esse livro em português. Eu li ele em inglês. Inclusive, eu devia ter lido em português, porque ele tem muita coisa matemática e científica, mas esse livro foi fenomenal pra minha criança interior. Por quê? Porque esse é um livro que responde perguntas idiotas com respostas científicas. E eu e meu primo, a gente tinha uma coisa na infância, assim, que a gente falava muito sobre o que aconteceria se todo mundo pulasse ao mesmo tempo. E ele responde exatamente esse tipo de pergunta. Ele não é um livro de ficção, ele é um livro de não ficção que fala sobre... Eita, olha a luz. Que fala sobre ciência, né, matemática e tudo isso, que é muito divertido. E eu recomendo demais que todo mundo leia esse livro. Ele pode ser um livro que você deixa do lado da cabeceira da cama e lê, tipo, um capítulo aleatório antes de dormir. As respostas são muito divertidas. Eu tenho certeza que você vai sair desse livro com vários tópicos legais pra jogar numa conversa de amigos ou num date. Falei aqui uma desculpa pobreta pra te convencer a ler, tá? Falei mesmo. Mas é muito divertido, cara. É muito inteligente, é muito legal. Eu fiquei obcecada, eu fiquei fascinada por esse livro. E eu indico demais. Eu amei essa leitura. Eu dei 4,5 estrelas. E é isso, cara. Eu amei. Eu tô ansiosa pra ler o 2, né? Que ele já fez um 2. E aí, eu tô ansiosa. Eu vou ler em inglês, provavelmente, também, né? Porque agora eu já embalei. E aí, em algum momento, eu vou ler. Bom, penúltimo. Vamos falar sobre A Última Noite no Telegraph Club, que é uma ficção histórica com foco num protagonismo lésbico, que fala muito sobre o que era ser mulher nesse determinado período histórico. Esse é um livro um pouco longo pro que ele se propõe a ser, eu acho que ele tem quase 400 páginas, eu não lembro quantos que ele tem em português, mas esse é um livro que, eu tava até vendo minhas anotações aqui, mas ele se passa em 1954, e ele usa pequenas citações pra explicar os períodos históricos e contextualizar a guerra, todas essas coisas, imigração, ameaça, entre aspas, comunista, e piriri, todas essas questões da história mesmo que o país dos Estados Unidos passava em meio aos personagens ali. Muito inteligente, muito inteligente. Esse é um livro que pra muitas pessoas ele será chato, mas eu acredito que ele tem que chegar na audiência certa. Se você não é uma mulher sáfica, uma pessoa sáfica no geral, talvez esse livro não fale tanto com você, mas é porque toda a beleza que eu vejo em filmes como Carol ou Portrait of a Lady on Fire, pra mim é a estética bela que esse livro tem. E ele tem um romance tão puro, e ele é um pouco enrolado, mas é porque ele quer contextualizar e contar uma história que vai sobre autodescoberta, até o que era um clube que escondia as pessoas, uma boate, né, que escondia pessoas lésbicas na época. Qual que é a vivência dessas mulheres? Que era a expressão delas? Como que elas viviam? Como que as pessoas se descobriam? Tipo, a protagonista se descobre por causa de um livro. E é tão próximo da nossa realidade, é tanta coisa bonita, gente. E é um livro com protagonismo lésbico. E é uma ficção histórica, o que eu acho belíssimo. Então, assim, leiam. Foi escrito por uma autora asiática que colocou muito da vivência dela no livro, claramente, porque tem personagens asiáticas. Então, assim, mistura cultura com história, com todo um contexto de romance, de amor, de autodescoberta, do ser jovem. Lindo, lindo. Podem ler, eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante. Por último, gente, eu preciso falar sobre Manacled, que é uma fanfic da Hermione, que eu li a primeira parte, tá? Essa fanfic é dividida em 3 partes, pelo que eu descobri pesquisando no AO3, porque ela é uma fanfic de, tipo, quase 1000 páginas, e eu terminei a primeira parte. A primeira parte, provavelmente deve ser a parte mais lenta, mas eu vou contextualizar aqui pra vocês essa fanfic, o que eu achei, porque eu tenho muita coisa a dizer, tá? Primeiro ponto é que essa fanfic é uma mistura de conto de Aya com Harry Potter. Ela claramente se inspirou pra escrever essa fanfic da Hermione, inspirado em O Conto de Aya. E a história é basicamente a seguinte: Harry Potter e a Ordem perderam a guerra. A guerra foi perdida. Harry Potter está morto, ok? E aí, esse livro é todo um contexto muito mais maduro e pesado de guerra, como se realmente tivesse tido uma guerra muito mais pesada. E nisso, a Hermione ficou presa por uns anos, ela invadiu uns lugares durante a guerra, mas ela não lembra de nada disso. E ela finalmente é libertada e ela descobre que as bruxas, né, as mulheres, estão sendo usadas como procriação pros bruxos de sangue puro, porque o Voldemort, porque perdeu muitos bruxos durante a batalha, e aí o Voldemort tem todo esse programa, mas na verdade esse programa tem um propósito por trás. É complexo. E é isso que é mais fascinante, porque é complexo. E o que mais me surpreendeu é que eu tava com medo de que essa ia ser uma história que tinha apenas muitas passagens de estupro e abuso. Pouca história, eu tava com muito medo de ser uma história com extremas cenas de abuso. E, sabe, eu queria, se fosse assim, eu fosse julgar. Eu iria julgar, eu estaria pronta pra isso. Mas, surpreendentemente, foi muito legal de ler, porque a autora criou um universo paralelo de Harry Potter muito complexo. E foi isso que eu acho que, tipo, mais me fascinou e que me fez conseguir terminar. Ali, você vai terminar a fanfic, já que você leu a primeira parte?
Não sei dizer, gente, porque realmente eu não me sinto atraída por Dramione, mas ela criou um universo que, cara, foi muito legal, assim, pra mim, sabe? Foi divertido minha mente ir num universo que eu li há tantos anos. Eu revi os filmes de Harry Potter ano passado com meu namorado. Porra, foi muito divertido, sabe? Você fica querendo mais e não tem mais, sabe? Foi divertido. E eu acho que eu recomendaria, sim, essa fanfic, porque ela leva quem já leu, viu os filmes de Harry Potter pra outros lugares. Só que ela é muito pesada, então, por favor, tenha mais de 18 anos. Tem cenas de estupro, tem cenas de assédio sexual, tem cenas de tortura, tem cenas horríveis, então saiba disso se você for ler. Eu só li a primeira parte, mas eu daria pra primeira parte um 3.8, assim, 4 estrelas talvez. Acho que 3.8. 4 estrelas não dá, 4 estrelas não tem como. Mas o contexto e o trabalhamento de universo me surpreendeu muito. Tipo assim, me surpreendeu pacas mesmo. Me surpreendeu pacas. Pacas, gente, pacas. Então assim, eu não li pelo romance, não vou indicar pelo romance. Se você quer um romance, vai ler outra fanfic. Mas foi muito divertido ler fanfic, cara. Porque eu acho que, tipo, deu uma pausa e a minha cabeça tava com todas aquelas Zé Ruelices e Moelinhas. E lá eu, toda lelé da cuca. Então, cara, ler uma fanfic me fez bem, assim, mentalmente, sabe? E eu, surpreendentemente, na minha era fanfic, quando eu era mais jovem, nunca li fanfic de Harry Potter. Então foi bem legal. Foi bem legal fazer isso. Talvez eu faça de novo. Já quero que vocês me indiquem indicações de... Eu sei que eu tenho que ler os marotos. Mas me indiquem fanfics de Harry Potter. Quem sabe eu não faço um vídeo tipo li as maiores, melhores fanfics de Harry Potter e foi aquilo que eu achei. Talvez eu faça esse vídeo aqui no YouTube, então me diga se vocês gostariam disso. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Comenta aqui quais você já leu, quais você quer ler. Se você gostou desse estilo de vídeo, se você gostou que eu atualizei um pouco da minha vida também, falei um pouquinho das coisas pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Eu sei que YouTube é uma rede social que as pessoas não aproveitam mais tanto, mas eu amo muito. É meu xodó. Então, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por todo amor e apoio com Poesia Ansiosa. Eu espero que você tenha pegado ótimas indicações de livro mesmo aqui nesse vídeo. Beijos. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo à nossa família. Espero que você leia muito aqui comigo. Tchau!